turma! Estamos de volta aqui para mais um vídeo dessa semana, mais uma aula. E o tema da aula de hoje é Barroco no Brasil. Sim, agora a gente vai começar a falar sobre Brasil. O Brasil vai começar a entrar nas nossas aulas aí. Vamos começar a falar sobre a arte brasileira, né? E o primeiro movimento artístico que chega no Brasil é o Barroco, né? Só que, olha que engraçado, o Barroco brasileiro vai chegar atrasado. Novidade, né, gente? Brasil, as coisas chegam, né, na hora, não chegam, chega atrasado também, tá? Por que que isso vai acontecer? Quando o Barroco na Europa surgiu, que foi em meados de 1650, a gente tem que lembrar que o Brasil foi descoberto em 1500. Então imagina, até a galera começar a vir, conhecer, até as pessoas começarem a chegar, colonizar e arrumar tudo, demorou um bocadinho, né? E a gente não pode esquecer que, junto com os portugueses, nós tínhamos, né, os padres católicos que vieram. E o primeiro padre, né, que veio aqui para o Brasil é o padre Anchieta. E a missão do padre era catequizar os índios e tudo mais. Conforme os anos foram passando, e aí o Brasil foi se tornando essa colônia de exploração, né? Precisava que alguém acabasse aí catequizando todos os índios. E aí nós tivemos a chegada da Companhia dos Jesuítas. Os jesuítas é uma ordem da Igreja Católica, e esses padres vieram para o Brasil. E como lá na Europa, nessa época, o Barroco já estava lá em cima, o que aconteceu? Quando eles chegaram aqui, eles precisavam construir igrejas, né? Precisavam ter o seu marco. Então, esses padres, eles tinham tido contato com a arte barroca da Europa, principalmente o barroco português. Lembra que eu falei para vocês que o barroco ele nasce na Itália, mas ele vai aparecer em outros países depois? A mesma coisa que o Renascimento. Ele vai para Espanha, vai para Portugal, vai para França. E o barroco português é o barroco que vai influenciar a nossa arte barroca. Quando nós falamos de barroco aqui no Brasil, eu estou me referindo à arte sacra. O que é a arte sacra? Arte sagrada, ou seja, é a arte produzida para uma religião, né? Aqui no Brasil, como nós fomos colonizados por católicos, nessa época, o catolicismo estava muito forte. A gente ainda não tinha as outras religiões. Elas estavam começando a chegar, né? Então, a gente tinha a crença dos índios, a gente tinha com os escravos africanos a crença deles chegando, mas como nós somos, né, praticamente dominados pelos portugueses, o que prevaleceu foi a crença dos europeus, a crença dos portugueses, que era o catolicismo. E já que o barroco é um movimento artístico com uma força muito grande no catolicismo europeu, acha que ia ser diferente aqui? Não. Então, o nosso barroco, a nossa arte barroca, também está ligada à religião católica. E aqui no Brasil, para a gente aprender sobre barroco, aonde eu vou encontrar esse estilo artístico? Adivinha? Nas igrejas católicas? Sim. Todas as igrejas construídas no Brasil entre os anos de 1680, 1650, vamos falar 1650, entre os anos de 1650 até meados de 1700, quase 1800, foram construídas no estilo barroco. Só que tem uma diferença muito grande do barroco brasileiro para o barroco na Europa. Lembra que eu falei que o barroco brasileiro chegou atrasado? Ele não chegou um ano atrasado, nem dois. Ele chegou 100 anos atrasados. 100 anos. Já imaginou? 100 anos de diferença dá uma baita diferença para o que estava acontecendo lá na Europa. Então, os jesuítas começaram a chegar. Ali por volta de 1650, 1700 foi quando começou -se a construir as primeiras igrejas. Nesse período lá na Europa, já estava rolando outro estilo artístico que surgiu na França.
E aí o que aconteceu? Como o rei de Portugal gostava muito da arte francesa, quando ele veio, né, para o Brasil, começou a mandar ali a Companhia dos Jesuítas para o Brasil e veio para o Brasil também, ele trouxe esse movimento francês. É um movimento que tem um nome engraçado, chama Rococó, né? Esse movimento é um barroco mais cheio de glamour, aquele francês, né? Então, o que aconteceu? Misturou o barroco, que já era um negócio exagerado, com o rococó. Então, imagina, duas coisas super exageradas, né? E aí, essas igrejas começaram a ser construídas. Mas sabe o que é legal no Brasil? É que cada região tem uma característica específica do barroco. Para começar, o barroco brasileiro, nós temos dois tipos. O barroco rico e o barroco pobre. É assim que se divide o barroco no Brasil. O barroco rico, ele foi feito nas regiões onde tinha extração de minério ou cultivo de cana-de-açúcar. Então, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Ceará, principalmente a região do Nordeste e Minas Gerais, vai ter o barroco rico. Significa que as igrejas são ornamentadas com ouro. Sim, folha de ouro, né? Elas eram feitas de madeira, então os altares, as colunas, todos os enfeites barrocos dessas igrejas eram feitos de madeira e depois era passada uma camada de folha de ouro. Então as nossas igrejas barrocas dessa região, elas são ricas em detalhes dourados. Vocês já ouviram falar numa cidade chamada Ouro Preto? Essa cidade é patrimônio histórico cultural brasileiro. Por quê? Porque ela é uma cidade barroca. Todo o estilo de todas as igrejas é barroco. Aqui em São Paulo, nós temos também o barroco, só que o nosso é o barroco pobre. Por que o barroco pobre? Porque aqui em São Paulo, nessa época, hoje a gente vê São Paulo, né, como uma metrópole. Mas São Paulo, quando o Brasil começou ali a ser colonizado, começou a se formar, São Paulo era só para você descer e ir para Minas, ou ir para o Rio de Janeiro. Era basicamente um lugarzinho onde eu vou estacionar minha carruagem, né? Onde eu vou estacionar meu boi, meu cavalo. E vou partir para outros lugares. O point não era São Paulo. Então, a região de São Paulo acabou ficando muito com as igrejas feitas só em madeira. Sabe aquela cidadezinha do interior? Você já deve ter. Quem já foi na cidadezinha do interior? Aquela cidadezinha do interior mesmo. Você já foi na igreja da praça? Vocês já perceberam que toda praça tem uma igreja? Sabe por quê? Porque era costume do barroco você construir uma igreja na praça, no centro da cidade. E geralmente essas igrejas são em estilo barroco, né? Aqui em São Paulo, posso citar algumas igrejas para vocês. A igreja do Largo do Paissandu, a igreja de São Francisco, que fica ali do lado da Faculdade de Direito, no centro de São Paulo. A igreja que fica atrás da Catedral da Sé. Nós temos a igreja da Praça do Patriarca. Nas cidades do interior, por exemplo, a gente tem cidadezinhas como... Não cidadezinhas, vamos falar até mais perto, São Miguel Paulista. São Miguel Paulista tem a primeira igreja barroca de São Miguel, né? Essas igrejas, elas são todas ornamentadas. A principal igreja barroca que a gente pode conhecer, que é o Museu de Arte Sacra de São Paulo. Ele fica ali na estação metrô Tiradentes e ele é a igreja do Frei Galvão. Ele é um mosteiro e é um museu de arte sacra. Esse museu abriga todas as peças e ornamentos barrocos do nosso Brasil, daqui de São Paulo. Fora isso, nós tivemos também grandes artistas do barroco brasileiro. Mas sabe o que é interessante? Muita coisa a gente não tem registro, porque quem fazia esses ornamentos, essas igrejas, eram indígenas ou africanos. E não tem registro do nome de quem fez. Mas nós temos alguns artistas conhecidos do barroco brasileiro. Um
pintor famoso do nosso barroco é o mestre Ataíde. Ele foi responsável pela pintura das igrejas de Ouro Preto. E um escultor muito famoso é o Aleijadinho. Será que vocês já ouviram falar nesse nome? Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho. Ele foi o principal escultor do barroco brasileiro. Por que ele tinha esse nome, né? Porque o Aleijadinho ele sofreu de uma doença degenerativa. E conforme os anos foram passando, ele foi perdendo aí alguns membros do corpo por conta dessa doença. Mas eu não vou falar muito porque vocês vão assistir na atividade do 3 aí, o vídeo sobre os 50 fatos dele para conhecer um pouquinho mais. Mas o Aleijadinho, ele praticamente fazia esculturas em tamanho real, tamanho natural, né? E ele tem uma característica muito própria brasileira. Outra coisa que também difere o barroco europeu do barroco brasileiro, o material que se usava. Na Europa era mármore. Aqui a gente não tinha mármore, a gente tinha madeira, madeira pra caramba, tinha muita madeira. Então, eles talhavam na madeira. E, no caso do Aleijadinho, ele usava pedra-sabão. Pedra-sabão é uma pedra que quando você lixa ela, né, faz o polimento dela, ela vira um pozinho meio escorregadio. Então, era uma pedra muito fácil de fazer escultura. Então, o Aleijadinho trabalhava muito com essa pedra. Então, quando a gente fala de barroco brasileiro, a gente tem que lembrar que o barroco brasileiro é influenciado pelo catolicismo, e nós chamamos ele aqui de arte sacra. O barroco brasileiro, ele tem a influência de dois estilos artísticos, que é o barroco e o rococó, por conta da época que ele chegou. E as construções barrocas brasileiras são, na sua maioria, construções de igrejas e estão sempre localizadas em cidades do interior ou em grandes centros. Então, quem já foi para a Bahia, na igreja do Pelourinho, né? Aquela igreja barroca. Quem já foi para Pernambuco, para Ceará, quem vem desses estados, né? Quem já teve a oportunidade de estar nesses locais, a maioria das igrejas são barrocas. Quem já visitou Minas Gerais, então, Minas tem uma porrada de igreja barroca, uma mais linda que a outra, assim, maravilhosa. E aqui em São Paulo a gente também tem. Essas igrejas estão localizadas no centro de São Paulo, né? As igrejas mais antigas do centro de São Paulo, elas são desse estilo. Então, o nosso barroco, o barroco brasileiro, nós chamamos de arte sacra. Então, fica a dica para vocês. Já que a gente não pode ir no Museu de Arte Sacra, né, infelizmente, fica a dica aí para vocês, entra no site do Museu de Arte Sacra, conhece um pouquinho sobre o que é o Museu de Arte Sacra, sobre a cidade de Ouro Preto, é super legal. Quem tiver a Pro aí no Facebook, vai olhar o álbum de fotos da Pro. Eu fiz uma viagem para Ouro Preto e tem várias fotos das igrejas, super legal. Ah, quer ver uma cidade que tem? Itu. A cidade de Itu, ela tem 3 igrejas barrocas. Sim, quem já visitou a cidade de Itu já pôde ver que ela tem 3 igrejas, e as 3 igrejas são do estilo barroco. Quando a gente puder, né, passear de novo, porque ainda estamos em quarentena, e for para Itu, vai lá, vamos lá na igreja, vamos conhecer a igreja para vocês conhecerem um pouquinho da arte brasileira dessa época, tá? Então, lembrando, de novo, o barroco brasileiro, ele chega para nós através dos jesuítas, que é uma ordem católica. Esses padres vão precisar construir igrejas, essas igrejas vão ser construídas geralmente nos centros, né, dessas cidades, desses estados que vão começar a se formar, e essas igrejas vão ser construídas no estilo barroco, só que como está muito ligado à religião católica, nós chamamos aqui no Brasil o barroco de arte sacra, que é o estilo que ficou conhecido barroco no Brasil. E nós temos muitos exemplos de barroco, inclusive cidades históricas, como a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, e as igrejas aqui do centro de São Paulo, que também são do barroco e são muito bonitas. Recomendo vocês conhecerem quando acabar toda essa situação. Bom, turma, então eu espero que vocês tenham gostado. Para a atividade dessa semana, vocês vão assistir aí o vídeo 50 fatos sobre Aleijadinho, né?
para conhecer um pouquinho mais sobre a história desse artista super importante, um artista que era negro, tinha a mãe que era escrava e o pai que era português e que conseguiu aí deixar obras maravilhosas, super bonitas e uma história muito legal de vida e de superação também pela sua doença, mostrando que a arte é possível, né, da gente fazer e trazer coisas diferentes, além de ser super importante para a história da arte no Brasil, que a partir de agora o Brasil começa a entrar nas nossas aulas. A partir do Barroco, então, o Brasil começa a aparecer na história da arte. Crianças, um beijo, fiquem aí com muitos cuidados, muita luz e a gente se vê na próxima aula. Tchau!